Olá, eu sou Cláudio Dantas e esse é o nosso Spoiler Político. Aqui você fica sabendo o que acontece na política em Brasília e no seu estado. Com credibilidade e independência. O Ministério Público Eleitoral em Alagoas está pedindo a cassação do mandato do governador Paulo Dantas, do MDB, e do seu vice Ronaldo Lessa, do PDT. A acusação é de abuso de poder político e econômico. Dantas havia assumido o governo interinamente em 2022, quando o Renan Filho se desincompatibilizou para concorrer ao Senado. Ao assumir a gestão, ele fez um programa de distribuição de cestas básicas. Foram empenhados cerca de 200 milhões e executados 30 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, não havia previsão orçamentária para esses gastos. Ou seja, a acusação é de uso da máquina para fins eleitorais, para compra de apoio eleitoral, compra de apoio político. Então está bem caracterizada, pelo menos até agora, esta acusação de abuso de poder político e econômico, embora a defesa do governador alegue que essa distribuição foi feita em função de circunstâncias. Segundo ele, a economia ainda sofria impactos da pandemia, então precisava dar uma assistência à população, e ele ressalta que os beneficiários estavam cadastrados no cadastro único. Eu acho que, neste caso, a alegação ela acaba depondo contra a própria defesa, porque quem está no cadastro único já recebe benefícios do governo federal, neste caso o Bolsa Família ou mesmo o auxílio emergencial. Ou seja, no caso de Alagoas, ainda em termos de acusação, nós temos um exemplo clássico de uso da máquina, ou seja, de abuso de poder econômico e político durante a eleição. É bom lembrar que o legislador, quando fez essa lei, ele estava mirando justamente o agente público, que ao deter um cargo público detém poder político e muitas vezes também poder orçamentário, poder econômico, e que isso desequilibra qualquer disputa eleitoral com quem está fora da máquina pública. Agora percebam a diferença deste caso de Alagoas do caso de Jorge Seife, que começará a ser julgado também por abuso econômico amanhã, tá, lá no TSE, e também do caso de Sérgio Moro, que está sendo julgado pelo TRE do Paraná por abuso de poder econômico. O julgamento de Sérgio Moro já está em curso, começou na segunda-feira. Nós fizemos uma live, inclusive, para acompanhar as alegações, as defesas, as sustentações orais dos advogados e também a manifestação do Ministério Público. Também vimos o voto do relator, que rejeitou as acusações de forma peremptória. Hoje teremos outros ministros julgando, inclusive ministros indicados por Lula. A acusação feita pelo PT tenta comparar o caso de Sérgio Moro com o da juíza Selma Arruda. Então, por isso, hoje teremos também a participação aqui da Karina Cufa, que foi advogada da Selma Arruda, e vai poder explicar direitinho se os casos são diferentes, se não são. Na minha perspectiva, são absolutamente distintos. O Sérgio Moro está sendo acusado de usar recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário, melhor dizendo, para promover sua campanha. Só que ele era um dirigente partidário e nós sabemos hoje que a atividade partidária ela é toda bancada pelo fundo partidário, o fundo que é composto de recursos públicos. Né? Não é uma decisão minha ou sua, é uma decisão do legislador que resolveu compor recursos públicos para bancar as atividades partidárias. O mesmo acontece com as atividades políticas de campanha através do fundo especial, o fundão, o chamado fundão eleitoral. Aliás, fundão eleitoral que este ano terá 5 bilhões para gastar em campanha. Os detalhes do caso do Sérgio Moro eu já abordei na segunda-feira em outro podcast. No caso do Seife, ele está sendo acusado de usar a estrutura da Havan, das lojas do Luciano Hang, para projetar o seu nome. A acusação ela não tem sustentação. É muito claro que se trata de um processo, de um choro de perdedor, né? Não há provas que vinculem aí esse uso e no final das contas nós sabemos que o Seife foi eleito com apoio de Jair Bolsonaro, que é o maior cabo eleitoral da direita no país, né? Então muito mais do que o Jorge Hang poderia ser. E aí isso coloca uma questão em perspectiva que precisa ser debatida de forma séria. Primeiro, que está havendo uma banalização desses processos, e outra, que é preciso questionar, afinal de contas, qual é o limite do apoio do cidadão, do agente particular, né, do empresário, do grande empresário, do pequeno empresário, do médio empresário, qual é o limite dele, da sua participação política, porque o que se quer é criminalizar o apoio, né, de um empresário a um político. E aí a gente tem que olhar para o cenário todo, porque naturalmente nós tivemos vários candidatos também do PT, do PSB, do PSOL, do campo do lulismo todo, apoiados de forma ostensiva por empresários, também o próprio Lula.
Então, é uma questão que ela não pode ser banalizada, é preciso retirar aí o cinismo, a hipocrisia desse debate, e a gente tem que evitar o terceiro turno. Não dá para transformar eleição em tapetão.